Primeiramente, agradecer a oportunidade, dar bom dia aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores. É um programa novo que está iniciando agora. Nós estamos trazendo, já existe essa ideia lá no Instagram, eu já posto lá novidades, tiro dúvidas, o Explique Direito. E a ideia desse quadro é justamente facilitar o entendimento para os usuários, porque os cidadãos precisam entender aquilo que a gente discute lá no Congresso, aquilo que a gente pratica nos tribunais, precisa facilitar esse entendimento. E a ideia do quadro Explique Direito no Tribuna Livre é justamente essa, trazer para você, cidadão, o direito de uma forma mais simples, menos descomplicada, mais descomplicada, aliás. E o nosso primeiro quadro de hoje não poderia trazer outro tema que não a reforma da Previdência. Está aí em alta, em discussão, porque terça-feira já foi promulgada a emenda constitucional, depois de quase 9 meses de discussão, Câmara dos Deputados, Senado Federal, toda a sociedade preocupada com o que ia acontecer após essa reforma. E terça-feira foi promulgada a emenda número 103 de 2019, que trouxe muitas alterações, muitas preocupações para nós enquanto cidadãos. Muita gente perguntando o que ia acontecer e agora, isso vai me atingir, já estou aposentado, devo me preocupar, não devo? A gente vai falar tudo disso daqui a pouquinho. Primeiro eu quero falar para vocês, me apresentar, Meu nome é Tássia, sou advogada, já há mais de 5 anos atuando aqui na comarca e vim justamente com o Álvaro, a gente veio trabalhando essa ideia para aproximar o direito de vocês. E aí, o que foi que aconteceu com essa reforma? O que foi que alterado? Primeira alteração que a gente tem é no que diz respeito a quem vai se aplicar. Essa reforma vai ser aplicada aos trabalhadores, do setor privado e aos servidores públicos federais, somente aqueles da União. Então, em que pese ainda está em discussão lá no Congresso, que a gente tem chamado de PEC paralela, para atingir essa reforma também aos servidores estaduais e municipais, eles ainda não têm com o que se preocupar, porque essa reforma da Previdência, por hora, só vai aplicar, que foi promulgada terça-feira, aos trabalhadores do setor privado e aos servidores públicos federais da União. Então, esse é o nosso público-alvo, tá? Então, a alteração que aconteceu, a principal alteração é da aposentadoria por tempo de contribuição, que agora nós vamos ter uma idade mínima, que foi estipulada, mais um tempo mínimo de contribuição. Essa idade mínima, agora, para a mulher, vai ser de 62 anos, mais um tempo de contribuição. E para o homem, 65 anos, mais um tempo de contribuição. Que tempo de contribuição é esse? Se você já está no mercado de trabalho, vai ser de 15 anos de contribuição. Então, mulher, 62 anos de idade, mais 15 anos de contribuição. E homem, 65 anos de idade, mais 15 anos de contribuição. Entrei agora no mercado de trabalho, depois da promulgação dessa emenda. Então, para você, o seu tempo de contribuição vai ser de 20 anos. Certo? Então, a principal alteração que o pessoal tem chamado de aposentadoria por tempo de idade e contribuição, ela vai ser a única agora no nosso sistema. Você precisa implementar a idade mínima, 62 anos, repito, mulher, e 65 anos, homem, mais um tempo de contribuição. Já estou no mercado de trabalho, mais 15 anos de contribuição. Mínimo, tá, pessoal? Não estou no mercado de trabalho, vou entrar agora, 20 anos mínimo de contribuição, certo? E aí nós temos também uma alteração no que diz respeito à alíquota do INSS. Que alíquota é essa? Aquilo que você contribui, que já é descontado do seu salário. A partir de fevereiro do ano que vem, no caso salários pagos em março, fevereiro para pagar em março, vai ter um desconto de 7,5% no trabalhador que recebe salário mínimo. Então, essa categoria de trabalhadores, de certa forma, foi beneficiada, porque hoje a alíquota é de 8%. Então, vai ter uma redução. Porém, para aqueles que recebem até mais do teto, essa alíquota aumentou, vai até 14%. Então, veja, na verdade, eles tiveram essa preocupação de quem recebe mais, contribui com mais. E quem recebe menos,
vai passar a contribuir com menos. Então, vai beneficiar o pessoal que recebe salário mínimo, que ao invés de pagar 8%, como se paga hoje, vai contribuir com apenas 7,5%. Vai ter uma diferençazinha aí de 0,5%. Até 14% para quem recebe além do teto. Lembrando que, servidores públicos federais, essa alíquota vai até 22%. Quer dizer, é um aumento gigantesco. E foi essa uma das discussões que foi enfrentado lá, alguns dos debates que foi enfrentado lá, porque realmente aumentou bastante a alíquota do servidor público federal para aqueles que recebem até o teto, além do teto, tá? E aí, pessoal, nós temos uma alteração muito importante para aqueles trabalhadores que exercem atividade especial. Quem são esses trabalhadores? Pessoas que exercem uma atividade nociva à saúde ou que se expõem a sua integridade física em detrimento daquele trabalho. Então, nós temos, por exemplo, o vigilante que trabalha com uso de porte de arma de fogo, que por isso está expondo a sua vida, a sua integridade física. Nós temos trabalhadores que trabalham, por exemplo, em minas subterrâneas e que, em razão disso, a lei protege esse trabalhador, porque isso é muito prejudicial à sua saúde. Trabalhadores que têm contato direto, diário, com agentes químicos, agentes biológicos, que traz também uma nocividade muito grande para a sua saúde. Então, o legislador protegeu, fez para ele uma aposentadoria especial. Nós tínhamos 3 categorias: 25 anos, de aposentadoria especial de tempo de atividade especial, nós tínhamos 20 anos e 15 anos, a depender da nocividade dessa atividade. E não tinha idade mínima. Então, por exemplo, um trabalhador que começa a trabalhar numa atividade nociva com 18 anos de idade, se essa atividade se enquadrar em 25 anos, aos 43 anos de idade, ele poderia se aposentar. Por quê? Porque já trabalhou continuadamente por 25 anos ali numa atividade nociva. E a lei, por isso, protegia ele. Essa foi a categoria de trabalhadores mais atingidas. Porque há uma discussão entre as pessoas dizendo que a aposentadoria especial acabou. Não é que ela tenha acabado. Porém, ela deixa muito de ser especial. Porque agora foi estipulada idade mínima. Então, agora, esse trabalhador que se aposentava apenas com 25 anos em atividade especial, vai precisar implementar também idade. 60 anos para essa atividade especial de 25 anos, ou 58 anos para essa atividade especial de 20 anos, ou 55 anos para a atividade que antes precisava apenas de 15 anos. Quer dizer, veja como vai ser prejudicial. O trabalhador, como eu dei o exemplo anterior, que começou a trabalhar com 18 anos de idade, que poderia se aposentar com 43, agora vai precisar esperar implementar a idade até 60 anos de idade. E veja, não é esperar em casa sentadinho, não. É esperar trabalhando. Então, veja como vai ser prejudicial para esse trabalhador. Muitas vezes, pessoal, esses trabalhadores ficam com problemas de saúde justamente por causa desse contato com agentes nocivos, desenvolve câncer, desenvolve algum tipo de doença, e isso não foi considerado. Ele vai ter que continuar trabalhando independentemente desse tempo, porque agora vai ter uma idade mínima. Além disso, o que mudou para a aposentadoria especial? Antes você se aposentava, além daquele tempo que eu lhe falei, você aposentava com 80% do cálculo das maiores contribuições. Então, a gente desconsidera as contribuições menores já para a sua aposentadoria ser maior. Agora, não é mais assim. Vai ser considerado 60%, fazer uma média e, acima dessa média, aplicar 2%. Então, veja, é cálculo, precisa ser analisado caso a caso o quanto que isso vai prejudicar um trabalhador. Mas a gente já sabe que vai prejudicar e muito, porque antes você conseguia, por vezes, se aposentar com o salário que você contribuiu a vida toda, né? Porque era desconsiderado as menores contribuições, e agora não. Agora vai ser considerado todas as suas contribuições, inclusive as menores, e em cima dessa média você vai ganhar 60% e mais 2% por cada 15 anos, 20 anos de contribuição, a depender do caso, tá?
Então, o que é que eu oriento a você que está aí preocupado? Procura um advogado especializado na área, porque ele vai poder te ajudar a entender em que caso você se enquadra, tá? Vamos lá para a próxima alteração que nós tivemos com essa reforma da Previdência, que foi também uma alteração muito drástica, diz respeito à pensão por morte. Pessoal, a pensão por morte era recebida 100% do benefício e se tivesse apenas um dependente, ele ia receber 100% até implementar a maioridade. Hoje não é mais assim. A lei dá 50% de presente, vai mudar agora. Só apenas 50% daquele benefício. E mais 10% por dependente. Não entendi. Vê só. Digamos que numa casa a gente tem marido, mulher, 4 filhos. Aí o marido falece, deixa lá a pensão dele. Nós temos quantos dependentes aí nessa família? 4, não é isso? A esposa e mais, aliás, 5. A esposa e mais 4 filhos. Cada dependente tem direito a 10%. Então, a lei já dá de presente 50%, mais 10% para cada dependente. Então, 10% para aquela esposa que ficou viúva e 10% para cada filho, 100%. Um filho completou a maioridade, os 10% dele vai ser perdido. Não fica para os demais dependentes. Então, já reduz aí 90%. E assim, sucessivamente. Então, o prejuízo é grande. Por exemplo, se nós tivermos 2 dependentes apenas, será 70%, 35% para cada um. Tá? Então, na pensão por morte foi um dos benefícios também mais alterados. O objetivo dessa reforma, como a gente sabe, é justamente tentar balancear, se fala muito, o governo fala muito do déficit da Previdência, e que precisava fazer essa reforma, porque senão não iria, daqui a alguns anos, conseguir pagar os benefícios. Então, ele foi cortando tudo que ele pôde cortar de benefícios, enquanto a gente usufruía como cidadão. E esses benefícios cortados foram, e mais grave, foram esses, a pensão por morte e da aposentadoria especial que eu falei. Aposentadoria por invalidez, estou inválido, sofri algum acidente, vou precisar requerer uma aposentadoria por invalidez. Mudou alguma coisa? Gente, mudou também, tá? Antes você recebia 100%, né, daquele benefício, agora não vai ser mais assim. Vai ser feito cálculo também de 60%, mais 2% por cada 20 anos de contribuição. Agora, se essa aposentadoria por invalidez se deu em decorrência de acidente de trabalho ou de doença profissional, nesse caso você está acobertado pela lei, você continua recebendo 100%, a totalidade do benefício. Mas se não, se foi uma aposentadoria, se foi uma invalidez em decorrência de qualquer outra coisa, então você vai receber apenas 60%, mais 2% por cada 20 anos de contribuição. Veja, como eu expliquei antes, cada caso precisa ser estudado, porque nós temos pessoas que estão há 2 anos para se aposentar, há 1 ano para se aposentar, extremamente preocupados, e agora, só faltavam 6 meses, eu vou ser atingido? Gente, vai. Porque o que se entende, todo mundo agora vai ter que trabalhar mais, contribuir mais e esperar mais um pouco para se aposentar. Porém, você que estava próximo aí, nós temos regras de transição que não são poucas, são muitas as regras e que elas precisam ser estudadas e aplicadas para cada caso, tá bom? Então, nós temos, por exemplo, 5 regras de transição para aquela aposentadoria por tempo de contribuição, uma regra de transição exclusiva para servidores públicos federais, uma regra de transição exclusiva para aposentadoria especial. Então, não tem como a gente analisar e generalizar como vai ficar a situação de cada pessoa. Realmente, você precisa fazer um planejamento previdenciário, procurar um advogado para que ele diga, no seu caso, em que regra de transição você vai se enquadrar. Uma delas, que é a mais fácil de ser entendida, é, por exemplo, aquela pessoa que está há 2 anos, há menos de 2 anos, para se aposentar. E aí ela vai precisar pagar um pedágio de 50% desse tempo que faltava. Então, digamos, por exemplo, a mulher, na regra anterior, que precisava de 30 anos de contribuição, ela está hoje, terça-feira, quando foi promulgada, ela estava com 28 anos, faltava 2 anos apenas de tempo de contribuição.
ela vai precisar cumprir mais 50%. Ou seja, ao invés de 2, agora ela vai precisar cumprir 3 anos. Então, essa é a regra, uma das regras mais fáceis de ser entendidas. As outras são mais complexas e a gente realmente precisa analisar cada caso para dizer em qual você vai se enquadrar. Mas é importante que a gente destaque o que não mudou, né? O que não mudou também precisa ser dito. A aposentadoria rural não mexeu. Muito se quis mexer na aposentadoria rural, mas depois de muitas discussões, ficou imutável. Então, a aposentadoria rural permanece igual, certo? 15 anos, tempo mínimo de contribuição, 55 anos de idade para a mulher rural e 65 anos para o homem rural. Isso não mudou. O outro benefício que também queriam mexer, mas que bom e que louvável que não mexeu, foi o LOAS, que o pessoal conhece como LOAS, mas que o nome técnico dele é BPC, Benefício de Prestação Continuada. Esse também o legislador não mudou, permanece igual, que é para pessoa com deficiência ou um idoso que está em situação de pobreza, né, de vulnerabilidade econômica, ele vai ter direito a um salário mínimo por mês. Não mexeram nesse benefício, é um benefício assistencial, inclusive ele nem tem cunho, tecnicamente falando, previdenciário. E esse também foi um dos motivos pelo qual não se alterou esse benefício, tá? E aí, a gente, para finalizar, nós tivemos várias perguntas de ouvintes durante a semana. Você também pode mandar para o próximo programa perguntas que você tenha dúvidas, que você queira saber, esclarecer. E nós tivemos a primeira pergunta da Juliana Teles, do Coité. Ela disse assim: eu não entendi muito bem o que vai mudar depois da reforma. Você poderia me explicar? Eu espero, Juliana, que essas explicações tenham clareado mais aí na sua mente o que é que vai mudar, quem vai ser atingido, quem não foi atingido, tá? Espero que tenha ajudado e contribuído. Tivemos também a pergunta da Catiele Maiara. A Catiele perguntou assim: a minha mãe já se aposentou. Para ela terá alguma mudança? Pessoal, uma pergunta muito comum. A Catiele, que é lá do Hélio 2, uma pergunta muito comum. Todo mundo está preocupado. Eu já sou aposentado e agora eu já sou pensionista. Não vai mudar. É o que a gente chama no direito de ato jurídico perfeito. Se você já está gozando desse benefício, a reforma da Previdência não vai lhe atingir. Fique despreocupada. Tá, Catiele? Diga à sua mãe que não precisa se preocupar, que ninguém vai mexer com a aposentadoria dela. A próxima pergunta que eu achei muito interessante foi do José Firmino, que é de lá do Paraíso. Como que eu sei quanto eu vou receber de aposentadoria? Olha, seu Firmino, foi como eu expliquei lá na frente. A gente não tem como fazer um cálculo exato aqui e generalizar para todo mundo. É preciso estudar caso a caso, saber quanto tempo o senhor contribuiu para o sistema, tá bom? Mas, de antemão, eu lhe digo, não serão mais considerados os 80% de contribuições, as maiores contribuições, e desconsideradas os 20% de contribuições menores. Infelizmente, não. Agora, 100% das contribuições que o senhor teve enquanto trabalhava é que será considerado, será feita uma média, como eu expliquei. E em cima dessa média, 60% você vai receber de benefício, mais 2% a cada 15 anos de tempo de contribuição ou 20 anos de tempo de contribuição, a cada caso. Então, realmente é muito complexo e o senhor precisa procurar um advogado para que a gente faça um estudozinho do seu caso e lhe diga exatamente quanto que o senhor vai ter de salário-benefício, tá bom? Mais perguntas dos nossos ouvintes. Nós tivemos Maria do Carmo, lá do José Calazans. Eu achei interessante a pergunta dela, porque ela disse assim, preocupada, eu comecei a trabalhar com 14 anos, com carteira assinada, apenas aos 18. Hoje estou com 49 anos de idade. Eu vou ter que esperar até os 62 para me aposentar? Maria, eu vou lhe explicar a mesma coisa que eu expliquei para o seu Firmino. Você vai entrar numa regra de transição. E aí a gente vai ver quanto tempo de contribuição você já teve e quanto mais você vai precisar ter para poder se aposentar, certo? Precisa ser feito uma análise de cada caso, de cada cidadão. Tá bom? Nós temos outras... Gente, foram muitas perguntas, eu precisei selecionar aquelas de mais importância.
Nós temos também o Bruno Soares do Terreno, olha a preocupação dele. Eu comecei a trabalhar agora, seria mais viável começar a investir em uma previdência privada? Olha, Bruno, é muito interessante esse seu questionamento. Se você de fato começou a trabalhar agora, entrou agora no mercado de trabalho, é interessante sim você começar a pensar numa previdência privada para fins de complementação da sua previdência social do regime geral e INSS. Como o pessoal, como todo mundo deve saber, se não sabe eu vou explicar, o regime geral do INSS é obrigatório para o trabalhador. Ele não pode simplesmente dizer que não vai contribuir. Inclusive, por isso, já vem descontado do seu salário a contribuição. Então, você vai continuar contribuindo, certo, com o seu regime, Bruno, mas é interessante, sim, você começar a estudar a possibilidade de complementar essa aposentadoria lá do futuro com o regime, com uma previdência privada, por conta desses cálculos que a gente vai precisar fazer e vai diminuir essa aposentadoria, tá? E a última pergunta, do seu Anderson Santos, lá do Hélio 3. Eu não tenho carteira assinada. Quando eu completar 65 anos, eu vou poder me aposentar? Olha, seu Anderson, isso não mudou com a reforma, tá? Nós temos que contribuir, verter, que a gente chama verter contribuições com o sistema. A Previdência Social depende das nossas contribuições. Então, a gente só consegue se aposentar se de fato a gente tiver contribuído. Se você nunca contribuiu para o sistema, não é a sua idade que vai fazer com que você tenha direito a essa aposentadoria. São requisitos que se complementam. Além da idade, a contribuição. Então, se você tem apenas a idade, não, você não vai ter direito à aposentadoria. E, repito, não é uma alteração da reforma, sempre foi assim, desde que Previdência é Previdência, nós precisamos contribuir. Agora, o que a gente precisa ver é se o senhor se enquadraria na hipótese no benefício assistencial, no LOAS, que o pessoal conhece como LOAS, porque de repente se o senhor se enquadra nele, condição de idoso ou deficiente físico, em condição de pobreza, de vulnerabilidade econômica, aí o senhor pode sim gozar de um benefício assistencial, que é o LOAS, mas aposentadoria somente com contribuição. Certo? Já? Nós vamos falar apenas do próximo tema, do próximo programa. Fique à vontade. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco o que foi a reforma da Previdência. É realmente um assunto muito complexo, mas eu tentei aqui desmistificar e esclarecer, trazer tranquilidade para aquela pessoa que já está de benefício, que já está aposentada, que não vai ser mexido e o que vai ser alterado. Toda sexta nós vamos ter esse encontro aqui no Tribuna Livre TV. Esse foi o nosso primeiro encontro, certo? Agradeço demais a participação, as pessoas que mandaram perguntas. Vou disponibilizar também o meu número, caso você não consiga mandar diretamente aqui a pergunta para o Tribuna Livre. Você pode mandar para o meu número do WhatsApp, tá? Anota aí, o 99155-4477. E como o tema do próximo programa, na próxima sexta-feira, nós iremos falar de um assunto muito sério, que é a violência contra a mulher. Nós vamos falar da rede de proteção e dos programas que têm sido implementados no Estado para proteger essa mulher vítima de violência. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão de tema, manda aqui para o programa ou então manda lá para o meu WhatsApp 9155-4477, que a gente vai sim responder a sua pergunta e atender a essa sugestão de tema. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é Tássia Silva, Explique Direito no Tribuna Livre.